contou tudo a ele, menos sobre o ouro. Sabe, compadre, advertiu o Valdeiro, foi bom voltares, porque o Henrique, meu afilhado, só não está preso, ou coisa pior, porque intercede junto a sua majestade. Mas não posso garantir que o Celso realize vingança. Como assim fora das grades? Isso mesmo, ora pois. Não é que o Sr. Celso foi à capital em audiência com o rei e exigiu que o menino ficasse sob custódia policial? A decisão real é que isso seria resolvido quando tu regressasses da colônia. Aquele pai amargurado, compadre, perdeu o filho que amava. Até certo ponto, tens razão. No lugar dele, não sei o que faria. Muito bem. Mandei o recado para voltares para resolvermos esta triste pendenga. Demoraste a vir. Foste tu então que enviaste o recado. Ora, pois. Fiz mal. Fizeste bem. Sou-te grato, compadre. Severo pensou alguns instantes e, comovido ante a bondade do amigo, decidiu-se. Sabes, compadre, há algo que vai mudar todo esse panorama. Trago boas novas para el rei. Boas novas. Sua Majestade não precisa delas, eis que a situação das burras da tesouraria real não anda bem das pernas. Mas é justamente às burras a que me refiro. Valdeiro olhou o compadre como se o visse pela primeira vez. Admirou-se com o brilho nos olhos dele. No mesmo instante, algo indefinido alertou-lhe ficar atento. Severo convidou. Sabes, Valdeiro, tenho-te em conta alta de consideração. Quero saber se esta mesma conta pode ser também de confiança. Não estou te entendendo, compadre. Queres dizer-me algo? Vamos lá, homem. Pois que então não somos amigos e parentes. Como Severo titubeasse, Valdeiro incentivou-o. Vamos, homem. Dizes logo o que tens aí dentro do peito. Severo abaixou a voz. Vamos em casa. Vou mostrar uma coisa que te vai espantar. Quando chegaram, Severo conduziu Valdeiro à vinícola Quinta dos Favos, bem instalada na sede do vinhedo. Ali, nas amplas instalações, centenas de barris de vinho dormiam o sono da pureza, como Severo se referia à fermentação, concentração e depuração do mosto, para a posterior purificação. Para Severo, aquele local era quase sagrado, pois desde criança, primeiro em companhia do avô paterno e depois do seu pai, ali passava horas e horas, aprendendo todas as nuances da produção de vinhos. Raramente eram abertas as pesadas janelas, existentes apenas em uma das paredes. Por isso, o clima interior era algo úmido, com pouca claridade. O padrão dos vinhos Quinta dos Favos, há muito transpusera as fronteiras lusitanas e recebia elogios em vários outros países da Europa. Aliás, de todos eles, a Inglaterra era o país que mais apreciava aqueles vinhos. Olhando embevecido aos seculares tonéis, Severo acariciava cada um deles, como se estivesse acarinhando um mimoso e ronronante gatinho. Para a própria alma, murmurou. Eu os amo. Sei. Vocês também me amam. Valdeiro, já em espanto, sim, mudo e estático, e prudente, só observava. Aquele colóquio do homem com seus vinhos era fantástico. Saindo do enlevo, como despertando de um fugaz êxtase, Severo deu-se conta que andara falando sozinho. Penitenciou-se. Oh, compadre! Tu me desculpas? Sim, homem, te desculpo, só se me deres um bom gole e depois dizeres por que me trouxeste cá. Severo agarrou o braço do compadre e levou-o à adega, esta subterrânea, onde estavam os vinhos prontos para o consumo, aguardando apenas venda e transporte. Serviu um generoso copo ao compadre, acompanhando com igual quantidade
Depois o levou aos fundos da adega, onde imperava a penumbra. Descobrindo grandes baús, Severo apanhou de um deles uma rapadura e deu de presente ao compadre. Algo constrangido, Valdeiro não apreciou muito o presente, não conseguindo disfarçar. Agradeço, compadre, mas francamente, atravessaste o mar para trazer essas pedras doces. Melhor farias se trouxesses açúcar claro, e não este, terra. Açúcar real, homem. Açúcar que tem valor. Cá estas pedras são para os gentios ou para os negros. E ainda mais tão pesadas. Do alto de imaginário pódio da vitória, Severo apenas sorriu. Fazes pouco do que te digo, compadre. Inquiriu Valdeiro, ressentido. Jamais, jamais. Toma lá, retrucou Severo, passando uma faca para o amigo e pedindo-lhe que experimentasse a pedra doce. Sem entender direito do que se tratava, mas começando a perceber algo extremo, Valdeiro pôs-se a cortar a rapadura. Assim que a afiada lâmina venceu os primeiros milímetros do doce, a faca bateu em algo sólido. Como pedra, mesmo. Valdeiro pensou, desnorteado. Mas, raios, por que esse homem trouxe pedra embrulhada em rapadura? Severo convidou. Vamos à tina, lavar a rapadura. Quando Valdeiro removeu na água a fina camada de rapadura, quase não acreditou no que via. Mesmo sem polimento, ali estava um pedaço não de barro, doce ou pedra, mas de ouro. Pelas barbas de Melquior, o rei mago que deu valor ao menino Jesus. Isso é ouro. Falemos baixo, advertiu Severo, mesmo sabendo que estavam sós. Onde? Quando? Como? Dir-te-ei logo. No Brasil, neste tempo, em segredo. Respondi tuas 3 perguntas. Digo-te mais. O lugar é secreto e há uma quantidade imensa de ouro. Deste mesmo ouro que tu vês. Temos que trazer tudo para cá. Severo não apreciou o temos. Valdeiro captou o deslize e desculpou-se. Se quiseres, conte comigo para te ajudar. Claro que vou precisar de ti. Trouxe 109 destas rapaduras e pretendo entregá-las a sua majestade. O que é isso? Porque é o rei. Porque sou patriota e quero graças reais. Homem, acorde. Por que queres graças reais se já tens essas graças aqui? Primeiro, para resolver de vez o problema do meu Henrique. E também, porque lá na terra dos bugres, é necessário autoridade e força, muita força, para que os ladrões, de todo tipo, não usurpem o dom das terras que pertencem a Portugal. Isso o rei poderá determinar poderosa guarda, sob meu comando. Percebes? Tens razão, em parte. Proponho-te que levemos mesmo algum ouro a sua majestade, mas que reservemos algum, para nossos investimentos. Outra vez Valdeiro se incluía. Levemos, reservemos, nossos investimentos. Severo já começava a sentir a sensação de furto. Olha aqui, compadre. Por falar em açúcar claro, vou clarear as coisas entre nós. Contei-te tudo isso porque preciso de ti, para vender o meu ouro, onde puderes. O ouro é meu. Meu, compreendes? E estou pensando em comissionar-te, com generosidade. Aceito tua sugestão, vou pôr 50 rapaduras destas nas burras da tesouraria de El Rei e com as outras 50 vamos, em segredo, comprar um navio. Agora, foi Valdeiro quem não gostou de segredo e principalmente do plural vamos. Um navio? Para quê, homem? Não te entendo. Para transportar mercadoria da Europa para a colônia e de lá voltar com o meu ouro até a Espanha. Pois é lá que vamos vendê-lo e assim podermos ampliar nossos negócios por aqui. Outra vez o vamos. Valdeiro inquiriu. Estás propondo-me sociedade,
compadre. Ficas com 9 rapaduras. Conforme eu pegue meu ouro, lá na colônia, dividiremos sempre assim. Para el rei, para ti e para mim. Na proporção destas 109 rapaduras que tenho cá comigo. Valdeiro abraçou Severo efusivamente, que o advertiu. Não contes a ninguém o segredo das rapaduras, pois algumas são mesmo de verdade. Quando o ouro, limpinho, foi entregue ao rei, com a promessa a certeza de muito mais, as portas do Palácio Real foram escancaradas para Severo e sua família. O processo contra Henrique foi definitivamente arquivado. Legítima defesa da honra proclamou o encarregado da Justiça Real, incumbido de julgar o processo. Severo recebeu, com pompa, o cobiçado título de amigo do rei. A partir daquela data, em todo o reino de Portugal, Severo Cantilhão deveria ser honorificamente tratado de Dom. E mais que isso, foi nomeado intendente-mor na região das Minas. Cargo altíssimo, pelo qual poderia dispor do que necessitasse, em defesa do patrimônio e bem-estar de Sua Majestade, para a glória da pátria lusitana. Pediu e foi-lhe imediatamente posto à disposição um forte contingente de 150 soldados, armados e com munição farta, além de considerável equipamento adequado à lavra do ouro. Navios para o transporte do pessoal e do material, requisitasse os necessários e lhe seriam fornecidos. Pediu que 2 padres acompanhassem o contingente, para ministrarem o evangelho não só aos soldados, mas também aos gentios e aventureiros. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Celso, pai do desafortunado Afrânio, ao saber da decisão real, inocentando Henrique ad aeternum, para sempre, começou a beber sem parar. Sempre embriagado, decidiu vingar o filho, fazendo justiça ele mesmo, já que um assassino transitava impune pelo mundo, conforme vivia apregoando. Nessa fase, dirigiu-se à Quinta dos Favos, portando garrucha municiada. Gritou: ó, tu, infame, que tiraste a vida do meu Afrânio! Vou te mandar para a companhia dele. Vem cá, se fores homem. Toda a família de Severo acorreu ao pátio da entrada, de onde vinham os gritos confusos de Celso. Frente a frente com o vizinho, Severo protegeu a família, ao perceber que ele estava embriagado e armado. Senhor Celso, acalma-te, homem. Por Deus. Acalmar-me. Acalmar-me. Como, se meu Afrânio está me pedindo para despachar para o lado dele o rapazote que matou? Homem. Como pode ser o teu filho? Ele já morreu. Ah, é? Então por que não me deixa em paz, exigindo que eu vingue? Em todos os acontecimentos graves da existência, como no caso de crimes em que alguém tira a vida de alguém, os desdobramentos terrenos sequer se comparam aos espirituais. Se aquele que desencarnou mergulha num sentimento de vingança contra o ofensor, e quase sempre é isso que acontece, temos o quadro a que o Espiritismo denomina obsessão, isto é, influência negativa que um espírito mantém sobre outro. O desencarnado, com pensamento fixo na vingança, emite ondas mentais inferiores, de alto poder, as quais, dirigidas ao criminoso, se encontrá-lo desguarnecido evangelicamente, e também é isso que de ordinário se verifica, instala-se nefasta vinculação. E isso constitui verdadeiro nó espiritual, de dificílimo desate. Nessa paisagem, só o perdão poderá parcialmente desenovelar a trama, porque, seguida desse importante primeiro passo, há todo um subsequente processo de reconstrução, alma a alma, refazendo os sentimentos, de negativos a positivos. Celso ergueu a arma na direção da família de Severo e atirou, mesmo vendo o vizinho à frente. O tiro, por desígnios divinos, não acertou em ninguém. Severo atirou-se sobre Celso, dominando-o. Logo foi desarmado e conduzido à sua residência, pelo próprio Severo e alguns empregados que moravam na Quinta dos Favos.
Uma semana depois, Severo só pensava no seu ouro, que estava lá na colônia, chamando-o. Preocupava-se com o que estaria fazendo aquela cambada de espanhóis e negros. E lá só estava um espanhol. Dias após, amigos de Severo deram-lhe conta que Celso, estando quase à loucura, vivia dizendo que precisava matar Henrique, de qualquer maneira, para atender ao pedido do filho, Afrânio. Após meditar por demorado tempo, Severo decidiu que, no momento, o melhor seria mudar-se para a colônia, levando a família. Convocaria Valdeiro para administrar a Quinta dos Favos e ser seu representante legal, o que foi aceito de bom grado, até porque foi feita a promessa de sempre enviar rapaduras, daquelas boas, produzidas do outro lado do mar. O trauma para a família de Severo não poderia ser maior. Capítulo 5. Família. O instituto da família é originário de Deus, o Criador. O ser, começando a vida sob proteção de semelhantes, os pais, cedo apreende e vivencia o conceito de gregarismo, isto é, vida em participação comunitária. Nos homens, em particular, essa sublime instituição alcança foros de elevado significado espiritual. Transcende aos impositivos básicos da sobrevivência, aqueles que nortearam os primeiros passos dos primeiros seres vivos, na árdua senda evolutiva, da criação nos reinos inferiores da natureza, até a perfeição possível, na angelitude. A família constitui-se, via de regra, de espíritos em ajustes, necessitados todos de equilíbrio, ante descaminhos de vidas pretéritas. Daí porque se pode afirmar que, conquanto superficial desconforto que experimentam familiares, entre si, o lar é, antes de tudo, filtro depurador de mazelas comportamentais. Não se poderá afirmar, sem compactuar com a leviandade, que todas as famílias têm desajustes ou estão em reajuste. Isso não. Mas, certamente, podemos compreender que tais agrupamentos não se fazem ao acaso, sob comando genético apenas. No plano de Deus, de que a vida é um roteiro universal, o acaso não existe. Assim, embora obedientes sim a impositivos físicos de descendência orgânica, as famílias, em primeiro lugar, são perimetradas pela sabedoria divina segundo o justíssimo plano de evolução para seus componentes. Estando como estamos num planeta de provas e expiações, não será fatuidade conjeturar que, na maioria, as famílias congregam pessoas desarmonizadas entre si. Longe de ser uma simples justaposição de devedores e credores, para devida prestação de contas e acerto, o fato familiar evidencia a bondade do pai, ao emprestar para o casal uma cota-parte de amor, com a qual recepcionará o filho e o criará. Se tal tarefa lograr harmonia, essa cota-parte é transferida em caráter permanente, da fonte sublime aos usuários. Embora os filhos cheguem depois, nem por isso podem impingir aos pais obrigações e ressarcimentos. Desconhecendo o passado, prudente será que todos, pais e filhos, se compenetrem de que a reunião obedeceu a critérios tais, que os mais fortes têm a obrigação de ajudar aos mais fracos. Nos ciclos do tempo, onde a criança de hoje será o adulto de amanhã, que por sua vez será o ancião de depois de amanhã, os papéis de proteção, por vezes, se invertem. Será dentro dessa panorâmica da vida, da inversão cronológica existencial, que os valores morais emergirão, dando a uns e outros, inigualável oportunidade de demonstrarem o quanto a vida lhes ensinou. Em tal passo e em tais momentos, nada se compara ao espiritismo, com a profundidade e a lógica das vidas sucessivas, expondo na vitrina mental de cada um, o que foi, o que é, e principalmente, o que será. Muitas famílias vivem fases de angústias e desconforto quando as teias do destino as envolvem, de forma inexorável, obrigando-as a decisões capitais. Mudança de um local para outro, para onde seja, traz sempre no bojo profunda alteração vivencial familiar, eis que como se vira a página de um livro, também ficam para trás vizinhos, amigos, lembranças, amores.
Os pais afastam-se dos vizinhos e de toda a estrutura da qual se serviam para a manutenção da rotina e da vida no lar. Crianças, havendo-as, são as que menos registram a diferença, pois seu mundo interior ainda tem fronteiras no imediato, próximas e visíveis, pouco exigentes. Vivem em razão do momento, alheias ao passado ou ao futuro. Já com adolescentes ou jovens, o trauma é significativo, não raro originando rupturas emocionais, pois a mudança implode todo o alicerce que imaginavam já pronto para, sobre ele, construírem suas vidas. Muitos, se não todos, têm já suas companhias para as atividades e não são poucos os que já vivem na doce e fulgurante fase do namoro. Fase que, ao longo da vida, poderá mostrar-se fugaz, porque nem sempre o primeiro amor é definitivo. Mas, como os jovens só saberão disso muito tempo depois, na época consideram que a mudança explodiu o seu mundo, e que os estilhaços feriram indelevelmente seus corações. Não são raros os casos de suicídio, nessa fase. Exacerbados os sentimentos, nublada a razão, portas abertas à nefasta aproximação de espíritos obsessores, esse é mesmo o período das grandes turbulências emocionais. Para toda a família. Mais que nunca, os pais deverão buscar na prece o auxílio indispensável à normalidade do relacionamento familiar. Com a família de Severo e Antoninha, ocorreram as 3 nuances de perturbação. Julialva, inocente e feliz, viu naquilo tudo apenas motivo de maiores folguedos, falando alto em seu coração a vontade de conhecer outro mundo. Henrique, ainda sob a penosa lembrança do seu triste caso com Afrânio, somou maior tristeza sua já atribulada vida, pois se enturmara na escola com vários colegas, com os quais, passava a maior parte do tempo. Assimilou contudo a mudança, entendendo que a família, a permanecer ali, corria risco de vida, já que o Sr. Celso não desistirá da ideia de vingar o filho. Carlota. Esta não se conformava em hipótese nenhuma com a mudança. Implorou aos pais que a deixassem em Portugal, pois não suportava a ideia de ir para o outro lado do mundo, onde só habitavam bárbaros, como aprendera na escola. Debalde foram seus rogos. Não queria deixar aquela cidade já que estava apaixonada por Quintino, de 19 anos, sendo correspondida. A paixão entre eles sequer fora abalada pela morte de Afrânio, nas trágicas circunstâncias em que ocorrera, mesmo Quintino sendo primo dele. Ante as infrutíferas tentativas de permanecer em Portugal, os dois apaixonados sofriam a cada minuto que passava, pois o tempo decretara a hora da separação. A mudança para a colônia Brasil. Como última possibilidade, Quintino implorou aos pais que convencessem Dom Severo a levá-lo para a colônia, na condição de empregado. Justificando tal apelo, confessou seu amor por Carlota, com quem pretendia se casar. Nunca, exclamaram simultaneamente Joaquim e Verona, completando o pai. Nunca. Meu filho não vai misturar nosso sangue, ferido, com o daqueles assassinos. Mas, pai, mãe, o Afrânio tentou abusar da Carlota. Eu próprio, se estivesse lá, naquela hora, faria o que Henrique fez, ou até mais. Bem se vê que estás com a mente nublada. Onde já se viu justificar um crime e até candidatar-se a praticar outro. Independente do que aconteceu, tenho amor pela menina Carlota e ela me ama também. Isso é o que importa. Importa. A quem? A ti. O que tens, o que podes ofertar a ela? Tens dote, patrimônio, profissão, ou sei lá o quê? Hein? Respondas, fedelho. Amor. Tenho amor no meu coração. E amor põe a mesa. Ilumina a vida, perfuma os dias, é sol na alma por 24 horas, ajuda a transpor todas as barreiras. Todas. Tenho saúde e disposição para trabalhar, até como escravo, desde que com ela ao meu lado. Se te atreves a enfrentar-me com esses quitutes da ilusão, providenciarei que vás a estágio para as terras longe do Douro,
longe inclusive de Portugal, a África, onde a pátria está precisando de homens de valor, para administrar o que de lá possa usufruir. Verona abraçou Quintino, instintivamente, num gesto maternal de proteção, declarando em tom ostensivo que não aprovava aquilo. Joaquim, que sempre pouco respeitara a opinião da esposa, sentindo-se duplamente enfrentado, pelo filho e por ela, decidiu ali mesmo. Vais mesmo para a África. No momento, lá será melhor para ti. Está mesmo na hora de prestares tua colaboração à pátria. Por uns 3 anos, junto aos negros e aos bichos, terás oportunidade de pensar melhor. Não faço isso pensando no teu mal. Ao contrário. Decisão tomada, decisão efetivada. Confabulando com amigos influentes, junto a El Rei, não demorou uma semana e Quintino foi convocado por necessidade absoluta da pátria, a ir para a Guiné, com o posto de sargento-comandante. Com ele, iriam 15 subordinados, todos em estágio inicial trienal, podendo ser prorrogado, a pedido. Assim, antes mesmo de Severo e família embarcarem para o Brasil, Quintino deixou Portugal, zarpando rumo à África. Na véspera da partida, o jovem encontrou-se às ocultas com Carlota, prometendo, entre lágrimas: Sabes, Carlota, que vou para destino cruel, onde mora a morte. Se Deus me ouve, fica sabendo, querida, meu coração é teu, para sempre. Tenho absoluta fé no destino de que um dia estaremos juntos. Beijou as mãos da namorada. Lágrimas ardentes, que caíram nas palmas gentis e trêmulas da jovem, autenticaram aquela declaração de amor. Foi a custo que Carlota conseguiu balbuciar: Meu amor por ti é como a vida. Sem tu, sinto-me morta. Somos jovens e não considero justo que o destino nos destrua. Para onde vamos, tão distantes um do outro, nem as profundezas do mar nos separarão, pois em pensamento estaremos juntos para a eternidade. Irresistível levo, com as almas fervilhando de emoções intensas e os corações em simbiose, o amor que se devotavam incendiou-lhes o sangue. Um beijo ardente, como poucas vezes alguém terá beijado e sido correspondido, parou o tempo e perpetuou-lhes na mente aquele instante de magia. Somente a firmeza de caráter, em ambos, impediu que obtivesse vazão natural o anseio sexual que, exigente, visitou-os naquele momento. Inflamado, Quintino declarou: Serás minha, Carlota, só quando Deus autorizar nossa união. Prometo-te que até meu último alento empregarei para que a igreja, um dia, nos abrigue e nos declare marido e mulher. Toda coquete, Carlota aliviou a tensão. Bela maneira de pedir-me em casamento. Queres saber minha resposta? Pelos céus e por todos os santos. Qual é? Só depois de outro beijo. Beijaram-se, ainda uma vez. Com o peito arfante, pleno de doce enlevo, Carlota concordou. Sim, Quintino. Serei tua mulher, mas só após a igreja nos conceder a proteção do Cristo. A jovem, assim, obedecia à sua formação religiosa, pois aprendera, desde criança, que a união sexual entre pessoas só contaria com as graças do céu, se estivessem legalmente casadas, pela lei na igreja. Do contrário, tal se constituiria em gravíssimo pecado. Cumpre destacar que, na verdade, o sexo jamais poderá trazer felicidade, se praticado irresponsavelmente. E por sexo responsável, não se imagine, em apressado aval, que estejamos nos referindo àquele praticado com todas as cautelas quanto à indesejável gravidez. Não. O sexo responsável será aquele que decorrer de um amadurecimento sentimental, após razoável período de convivência, em que as ideias e sobretudo os ideais, sejam convergentes. Claro que tal período será também propício a carinhos e afetos, mas, qual as estações climáticas, uma adequada preparação do plantio, outra à semeadura, outra ao cultivo e a quarta,
a colheita, assim também deverá ser administrada a atração recíproca de um casal, quase sempre iniciante pelos pródromos da paixão. Sexo responsável será aquele realizado depois de confirmada a presença abençoada do amor, em nuance plena e recíproca, assumidas em conjunto pelo par, as decorrências de tal ato. A bem da verdade, o sexo, no estágio terreno, praticado sob tais coordenadas, representará incomparável mecanismo de troca energética, posto que engendrado e inserido no ser humano sob a bondade de Deus. Uma semana após Quintino ir para a África, Severo embarcou com a família, rumo ao Brasil, em direção ao Rio de Janeiro. Iam no Santa Úrsula, nave capitania do comboio. Um bom percurso da navegação rumo ao destino foi realizado paralelamente à costa ocidental da África. Para aproveitar os melhores ventos, por vezes o navio se afastava da costa, o máximo possível, de forma a não perdê-la de vista. Um súbito e gravíssimo acontecimento quebrou a monotonia da viagem. Certa noite, em que haviam se distanciado bastante da costa, os marujos de plantão acordaram a todos os demais, tripulação e passageiros, batendo o sino e aos gritos. Atenção, atenção! Estamos com coisas batendo no casco. O capitão determinou imediatamente que as velas fossem arriadas, para frear o deslocamento, pois, qualquer que fosse o obstáculo, sabia que no mar há sempre o perigo de danificar o casco e o navio zozobrar. Assustados e sonolentos os tripulantes e passageiros chegaram ao convés e entre as ordens do que o capitão, em altos brados passava para os homens, logo se cientificaram que destroços de um barco grande boiavam, alguns se chocando mesmo com o seu navio. Acendidas tochas complementares, que de algumas forma iluminavam as águas adjacentes, foram identificados alguns náufragos agarrados a pedaços de madeira, mal podendo balbuciar. Havia corpos sobre madeiras e ao serem resgatados, logo se viu que apenas 3 estavam vivos e mesmo assim sem condições de falar. Atendidos com os recursos possíveis, que eram poucos, só após receberem 2 generosas doses de suco de limão, ministradas a intervalos de 5 minutos a que lhes foi servida água pura. Espetáculo dos mais expressivos para quantas pessoas se julguem ao abandono da vida, ali, em plena madrugada e no meio do oceano, a água, bênção divina, tão deslembrada de gratidão, que devia ser diária, fez reviver aqueles sedentos quanto infortunados homens. Com efeito, após se dessedentarem e serem agasalhados, com todos os passageiros e tripulantes ao seu redor, não se sabendo quem estava mais assustado, puderam narrar sua odisseia. Sou gentil. Os piratas atacaram, roubaram toda a carga e depois destruíram nosso navio. O capitão, identificando tratar-se de portugueses, acalmou-se. Quando foi isso? Há 2 dias. Antes de o nosso barco afundar partiu-se todo, e só por muita sorte alguns sobreviventes conseguiram flutuar, agarrados aos destroços. Outro náufrago balbuciou. Dezenas de homens imploraram socorro aos piratas, mas a resposta foi o abandono. Gargalhavam ao nos deixar morrer. O que vocês transportavam? Nosso navio levava mercadorias para alguns compradores da África, desde a região dos Yorubás até a Guiné. Severo e família, até então apenas ouvindo, sobressaltaram-se. Não se contendo, adiantou-se ao capitão e quase encostando o rosto em gentil, perguntou, aflito. Qual o nome do seu navio? Santa Gertrudes. Carlota deu um grito e levou a mão ao peito. Quintino. Gentil os demais a olharam, assustados. Severo esclareceu. Minha filha tinha, corrigiu-se, um conhecido que vinha para as Áfricas. Seu nome era, voltou a emendar, Quintino. Prático, o capitão dirigiu-se aos náufragos. Vocês o conheciam? Sabem se ele morreu? Senhor, adiantou-se um dos outros 2 náufragos,
Chamam-me Quincas e posso afirmar a sua senhoria que o jovem em questão está vivo. Deve estar, emendou, por sua vez. Carlota tomou as mãos dele e implorou. Pela Virgem Santa. Diga-me o que fizeram com ele. Quando os piratas nos atacaram, chegaram com crueldades inenarráveis. Por coincidência, feliz ou infeliz, não sei, o jovem Quintino e seus subordinados estavam fardados, no convés, fazendo treinamentos para o serviço que iriam desempenhar em terras da África. E então? E daí? Daí que entraram em combate franco com os assaltantes, havendo baixas de ambos os lados. O jovem comandante, ao qual a senhorinha se refere, lutou bravamente, abateu 3 piratas e combatia outro quando levou uma traiçoeira bordoada na cabeça, deferida pelo próprio chefe dos piratas. E então? Daí que o chefe pirata não quis matá-lo. Conservou-o como prisioneiro e levou-o vivo. Para quê, meu Deus? Para quê? Certamente para pedir resgate por ele, respondeu o capitão, com o que os náufragos concordaram, num gesto significativo. Quero voltar. Quero voltar, gritava Carlota. A custo foi conduzida por sua mãe para seus aposentos. Em estertor ameaçava. Se não voltarmos, me atiro no mar. Julialva, a pequena Julialva, solidarizando-se à irmã, que passara dolorido e altissonante pranto, abraçou-a. Vou com você. Atiro-me também. Sinceras, tais palavras tiveram efeito psicológico salutar. Carlota abraçou a irmãzinha, que também já chorava. Quem cai no mar morre. É mesmo, concordou Julialva, raciocinando. Aí, nunca mais você vai ver o Quintino. A lógica, em qualquer tempo, espaço ou situação, tem sempre poder de solução. Ali não foi diferente. De repente, Carlota deu-se conta que atirar-se no mar era mau negócio. Chorosa, abraçou a mãe com redobrada energia e implorou. Mãe, pede para o pai voltar. Minha filha, eu e teu pai te amamos muito, mas existem coisas que são arrumadas por Deus e não somos nós que deveremos desarrumá-las. Outra significativa postura, calcada também na lógica. Carlota, finalmente, raciocinou. Captou que retornar era algo impossível. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Surpresas. Surpresas, quase sempre são ruins. Algumas, porém, ao contrário. A fé na justiça divina é sempre imensa feira de boas surpresas, pois o tempo é a grande ferramenta celestial que conserta qualquer desarranjo, físico ou moral, quando esgotados os demais recursos. Quem a tem, aquela fé, não se desespera diante das amarguras, delineadas ou efetivas, aguardadas há tempos ou inesperadas, pois sabe que as leis de Deus são de inconcebíveis perfeição e justeza, jamais onerando inocentes. Sem cair no exagero, podemos adiantar, com a segurança que nos oferta a justiça divina, que nenhum único gramael será acrescentado a qualquer fardo, a ser transportado por um devedor, mesmo que beirando a tonelada. E ao percurso desse transporte, também, não se lhe acrescentará 1 milímetro sequer. Fardos tais são divididos em módicos segmentos, para que sejam totalmente transportados, em redobradas marchas de carga. A essa subdivisão orienta a bondade do Pai, que sem arranhar a justiça universal, concede ao faltoso a bênção do resgate parcelado, viável, compatível às suas forças, propiciando-lhe os meios necessários. Em parcelas tantas, quanto necessário e possível seja. Assim é que toneladas de dívidas se dissolvem, agora considerada outra bênção do Criador.
O tempo. Ex-equação do tempo, para todos nós, criaturas em árduas, mas abençoadas marchas evolutivas. Nenhuma pressa. Mas nem um segundo perdido. Essas as vertentes que fluem da sabedoria de Deus, ao nos conceder mais uma bênção. As vidas sucessivas, reencarnações, como sabiamente diplomou-as Allan Kardec. Reencarnação, reencarnação. Bendita sejas. São tantas as bênçãos do Pai aos seus filhos, que se nossos olhos pudessem, olhando uma noite estrelada, numa infinita prece, unir cada graça a uma estrela, iria faltar céu. Falávamos de surpresas e derivamos para bênçãos. 3 dias depois, o comboio atracou ao largo de um pequeno povoado do litoral africano, para reabastecimento de água e frutas, antes de tomar rumo Atlântico dentro, para o Brasil. Abastecidos, os navios zarparam rumo à colônia. A monótona travessia só era quebrada de quando em quando, ao cruzarem com algum outro navio, quase sempre abarrotado de açúcar, indo direto da colônia para a Inglaterra. Outros navios, em curso paralelo, também vindo da África e indo em direção à colônia, levavam escravos, muitos escravos. Ninguém do Santa Úrsula conseguia disfarçar a enorme preocupação quanto a um assalto pirata. Os 3 sobreviventes a bordo catalisavam tal receio. O capitão, respeitando a autoridade de Dom Severo, convidou para uma entrevista em seu camarim. Dom Severo. Estou cá aflito pela segurança de Vossa Excelência e dos seus. Nosso barco pode enfrentar piratas, mas sempre há saldo negativo de vidas. Confio em sua competência, meu capitão. Há algo que me preocupa sobremodo. Piratas agem em rastilho, uns dos outros. Se o Santa Gertrudes foi atacado ao se afastar da costa africana, nada impede que também nós o sejamos. Inclusive, muitos desses ladrões do mar têm espiões em terra, junto aos portos, observando os preparativos de embarque e avisam a mensageiros que se adiantam de alguns dias as partidas, para que os piratas escolham o local mais adequado para dar o bote. O senhor está me dizendo que estamos em vias de sermos atacados? Exatamente. Sua viagem foi muito comentada em Portugal, pois o rei, que Deus o abençoe, hoje e sempre, fez questão de divulgá-la, primeiro como interesse da pátria, depois. Depois, o quê? Bem, Excelência, havia necessidade de pôr uma pedra no malfadado caso do vosso jovem Henrique, que mesmo inocente, vivia a receber ameaças de vida do pai daquele que morreu. Severo sentiu enorme desconforto com aquelas rudes, mas sinceras palavras. Compreendeu, de relance, que el rei, de fato, acertara 2 mangas com uma pedrada só. Refletiu e perguntou. E o que aconselha o meu capitão? Uma coisa é verdadeira. Estamos a 1/5 da distância entre Portugal e a colônia, sendo nosso destino o porto do Rio de Janeiro. Se Vossa Excelência quiser retornar, não será difícil. Mas, ó meu capitão, como retornar? Então não sabes que el rei me confiou missão importantíssima. Sei bem, Vossa Excelência. O que não contávamos é que talvez, a morte viesse para bordo. O que temos agora? O que dizes? Infelizmente, um dos náufragos que recolhemos está com a doença negra, o escorbuto. E se ele está doente assim, é quase certo que os 2 companheiros devem também logo manifestar os terríveis sintomas, que nem será bom sua família ver. Parou um instante, olhou para o grande mar e sentenciou. Se não forem retirados de bordo, não tardará e todos poderemos estar com a mesma doença. Acontece que eles ficaram à míngua por quase 3 dias, mas nós temos diariamente ingerido suco de limão e não nos tem faltado frutas. Vossa Excelência é quem determina, mas o risco é por demais pesado para quem abriga a doença negra em seus barcos, pois não há garantias de que não sejamos atingidos, todos a bordo. Nesse caso,
o tributo será a morte. Por Deus! O que fazer? A qualquer momento, entre um dia a uma semana, cruzaremos com Estrela Real, que vem vindo da colônia para a pátria. Por que não embarcar nele os náufragos? Chegarão a Portugal, no mínimo um mês antes de nós chegarmos ao Brasil. Desse modo, talvez se salvem. A bordo, esses náufragos representam grande perigo para todos nós. Com a autoridade de Vossa Excelência, o Estrela Real cumprirá vossas ordens e conduzirá os três. Tens razão, meu capitão. No momento certo, providenciarei. Quando Severo narrou tal fato para a família, os olhos de Carlota brilharam. Toda dengosa, beijou a mão de Severo e implorou. É Deus que está dando um sinal. Não entendi, menina. Podemos voltar também. Enlouqueceste. Tenho ordens de El Rei a cumprir, lá nas terras coloniais. Antoninha, condoída da filha e até então calada, tomou coragem. Meu marido. Também penso que o Criador está a nos dar um sinal. Para regressarmos. Vai tua colônia, cumpre as ordens reais e volta logo para nós. Então, estás a me dizer que queres voltar no Estrela Real? Tu também? O gesto humilde de abaixar a cabeça, em silêncio, confirmou. O homem olhou para os filhos. Os três traziam lágrimas boiando. Olhou a imensidão do mar e de repente sentiu-se um náufrago familiar, ele próprio, no oceano da vida, pois se deu conta de que tirar a mulher e os filhos da terra natal e levá-los àquelas regiões do outro lado do mundo, tinha mesmo sido uma grande insensatez sua. Percebi-o agora, somente agora. Raciocinou rápido. A mulher estava com a razão. Iria, sim, cumprir as ordens de Sua Majestade, mas, por que arrastar a família para aquela longura? Decidiu no ato. Em lágrimas, ele também abraçou Antoninha, envolvendo os filhos no mesmo gesto carinhoso. Beijou-os a todos e proclamou, qual vitorioso guerreiro dos sentimentos. Deus nos proteja. Se estamos fazendo a coisa certa, Ele a tudo proverá. Mal acabara de pronunciar estas palavras ouviram um tiro de canhão, ao longe. Assustados, foram para o convés e viram um navio à distância, vindo em sua direção. Logo, o capitão também disparou um tiro de canhão, em resposta. Vendo-os algo apavorados, sorriu. É o Estrela Azul, dando-nos bom dia e nós respondemos. Graças a Deus, disse Severo, dirigindo-se à família. Ele quer que vocês voltem. Naquele momento de euforia, ninguém se lembrou de que um dos motivos da família estar deixando Portugal era o perigo que a rondava, porque Celso não se conformava com a morte do filho e ameaçava se vingar. Os filhos se abraçaram à mãe e ficaram aos pulos até o Estrela Real aproximar-se, e quase encostar ao Santa Úrsula. A autoridade que a carta régia conferia a Dom Severo, pela qual El Rei determinava a todas as gentes do reino de Portugal que cumprissem a ordem e desejo do intendente Mor facilitou o retorno de sua esposa, os 3 filhos e os 3 náufragos. Não bastasse isso, os 150 soldadores eram outro poderoso argumento. Assim, os náufragos, envolvidos por grossas mantas como se fossem mercadoria embrulhada, foram postos em isolamento no porão do Estrela Real, cuja tripulação manifestou grave descontentamento. Mas não houve como evitar o indigitado transbordo. Vendo Estrela Azul distanciar-se na amplidão oceânica, levando sua família, Severo sentiu um aperto no peito, refletindo se tudo aquilo que estava fazendo não era uma verdadeira loucura. A saudade, instalada há minutos, machucava-lhe a alma. Assim esteve durante a viagem. À medida que se aproximava da colônia, contudo, em sua mente pensava que também estava chegando mais perto do ouro, que despertara de sono milenar lá nas minas, para ser embalado por ele. Ao chegar ao Brasil, a saudade deixou-a no mar.
Anoitecia quando a família de Severo chegou à Quinta dos Favos. Antoninha convocou alguns serviçais que residiam ali mesmo para ajudá-los a arrumar a casa. Assim que adentraram, Antoninha ajoelhou-se, no que foi acompanhada pelos filhos e os serviçais. Orou. Deus, Pai de amor e bondade, nós vos agradecemos de coração a dádiva desta volta. Pedimos sua proteção divina para Dom Severo, e se possível, que ele também logo volte para nosso aconchego. Entre lágrimas candentes, puseram-se todos a arrumar a casa, cujos móveis haviam sido ajuntados e protegidos por grossas colchas. Os utensílios domésticos foram retirados dos baús. Henrique, com o lampião, foi até a vinícola. Dirigiu-se à adega e teve um grande sobressalto. Centenas de garrafas de vinho estavam quebradas. Num grande monte, as prateleiras tinham sido arrancadas das paredes e estavam quebradas também. Várias pequenas crateras e montes de terra noticiavam várias escavações recentes. Voltou correndo. Mãe, mãe. Alguém destruiu a adega do pai. Foram todos para lá e ficaram horrorizados com o que viram. Antoninha decidiu que logo pela manhã Henrique deveria ir à cidade e pedir ao senhor Valdeiro que viesse, o mais rápido possível. Quando a casa estava praticamente arrumada e a família preparando-se para dormir, receberam inesperada visita. Mal acreditaram quando viram, à sua porta, os pais de Quintino. Traziam dor e angústia no olhar. Carlota intuiu. Quintino. Sabiam algo sobre ele. Antes sequer de cumprimentos, adiantou-se. Quintino. L. Joaquim e Verona, em explosivo pranto, confirmaram. Os piratas. Quintino está vivo. Mas os piratas querem uma recompensa. Qual recompensa? Gritou Carlota. Ouro. Querem uma arroba de ouro, 15 quilos, para devolvê-lo com vida. E deram prazo de 6 meses. Se até lá não receberem o ouro, decretaram. O sargento-comandante Quintino irá para o céu ou para o inferno, mas neste mundo é que não ficará. Embora todos em estado de choque, Antoninha tomou coragem e perguntou. Vossa Excelência tem esse ouro? Eu. De forma alguma. Imagino que nem eu rei, que Deus o proteja, tem uma arroba de ouro. Temos de salvar o Quintino, atalhou Carlota, em tom de imploração, senão a vida acabará para mim também. Henrique, calado até então, tartamudeou. Se ao menos papai estivesse aqui. Foi bom te lembrares de teu pai, pois foi por causa dele que tudo isso aconteceu. Com licença, Vossa Senhoria, exclamou Antoninha, na defensiva, peço que deixe meu marido fora disso. Primeiro porque de nada ele pode ser acusado, homem bom e justo que é. Segundo porque ele não é pirata e nem faria uma baixeza dessas e terceiro, porque ele não está aqui para responder, não sendo nada educado que lhe lancem acusações pelas costas. Aliás, posso saber o que o distinto casal veio fazer à nossa casa, a essa hora da noite? Com todo o respeito, minha senhora, ninguém está a fazer acusações. Se me permitir explicar, quero em primeiro lugar inocentar Dom Severo de qualquer acusação, a começar da morte de meu sobrinho, o Afrânio, que Deus o tenha. Nem do rapto do meu filho. Quem está a falar, pois, não é o tio, mas o pai. Assim, só me interessa ter meu menino de volta e se vim até aqui é porque da boca do senhor Valdeiro ouvi coisas que dizem respeito às atividades de Dom Severo. E de tal monta são tais fatos, que de alguma forma, indiretamente, ele tem sim algo a ver com a minha tristeza. Vejo que o senhor proclama coisas das quais não tem certeza e agora, até nosso compadre Valdeiro passa a se anexar negativamente a tudo isso. Exatamente. Não tenho certeza. Por isso que vim. Para conversarmos.
porque o Senhor não diz às claras o que pretende. Salvar nosso filho, atalhou Verona. Mas, por Deus, o que temos com isso? Vou ordenar os fatos conhecidos e refletir sobre os desconhecidos. Meu filho se apaixonou pela menina Carlota e por isso eu mandei-o para a África. Eis que meu irmão não me perdoaria jamais que a memória do Afrânio fosse manchada pela mistura do sangue dos Aderbal e Rosa com o vosso, meu filho. Segundo me disse um estafeta dos piratas, o mesmo que me deu a notícia de que ele está vivo e trouxe também o pedido de resgate, contou que Quintino, ao ser feito prisioneiro, prometeu-lhes ouro, dizendo que o futuro sogro o tem. E é só por isso que ainda está vivo. Meu marido. Ouro. Isso é uma pilhéria. Henrique interviu. Não, mãe, não é pilhéria. O pai tem mesmo ouro. Perdeste o juízo. Teu pai é negociante de vinhos. Mãe, a parte eu ou Carlota, ficamos com medo, pensamos que ele queria fazer uma surpresa. O pai trouxe ouro lá da colônia. Fez presente para nosso rei e guardou um pouco. Não é possível. Dom Severo não iria me ocultar uma coisa dessas. Como vocês dois sabem disso? Carlota olhou para Henrique, cúmplices ambos de algo. Vamos, ordenou Antoninha, olhando fixamente para os filhos, contem o que sabem. Já. O pai, quando voltou, levou o padrinho lá nos fundos da adega, em segredo. Eu me escondi e vi quando o pai mostrou umas rapaduras, trazidas da colônia. Era ouro coberto de rapadura. Separou uma parte para nosso rei, deu algumas para meu padrinho e guardou as outras. E onde estão? Gritaram Antoninha, Joaquim e Verona, ao mesmo tempo. Só ele sabe. Então. Balbuciou Antoninha, foi por isso que a adega foi escavacada. Aquele ladrão do senhor Valdeiro. Ele vai me pagar. Tem de pagar. Verona cutucou o marido e num gesto explícito, intimou algo. Não culpes apenas a Valdeiro. Preciso confessar e espero que todos vocês me perdoem, mas no desespero, não vi outra saída, a não ser mesmo arranjar o maldito ouro, para ter meu filho de volta. Procurei o senhor Valdeiro e mesmo encontrando-o embriagado contei o rapto do meu filho Quintino e pedi-lhe ajuda para arranjar o ouro. Ameacei de denunciar ao rei que ele Dom Severo escondia o ouro. Foi aí que ele pediu-me segredo e revelou o caso das rapaduras. Então. Verona atalhou e confirmou. Ante a iminência de o nosso filho morrer nas mãos criminosas, perdemos a cabeça e como única solução, imaginamos que poderíamos pegar o ouro de Dom Severo, o suficiente apenas para pagar o resgate. O senhor Valdeiro ofereceu uma parte, emprestada, da que recebeu do seu compadre. Mas ainda ficou faltando mais da metade. Por isso, na angústia e na dor em que nos encontrávamos e ainda nos encontramos, crescentes, ainda não temos certeza de que estejamos em nosso juízo normal. Viemos aqui pedir-lhes que nos ajudassem, mas encontramos a casa vazia e por isso assumimos nosso grave erro e nos penitenciamos. Fomos nós que tentamos achar o ouro na adega. Pedimos que nos perdoem. Antoninha estava perplexa, tão chocada como o casal. Inquiriu. Digam-me uma coisa. Como é que os piratas souberam do ouro do meu marido? Carlota sumiu. Henrique me contou o que viu e me fez jurar que não contaria para ninguém. Só contei para o Quintino, pois juramos amor, fidelidade e verdade, um para outro, eternamente. Deve ter contado e prometido ouro aos piratas, talvez sob tortura. E penso que é boa essa hora para clarear um ponto. Eu e Quintino vamos unir nosso destino, do contrário, vocês nos perdem, aos dois. Verona abraçou Joaquim e ambos cruzaram o olhar com Antoninha. Captaram o pungente significado daquelas palavras. Se o bom Deus devolver nosso Quintino, contemporizou Verona, teremos honra em abençoar tal união.
Carlota abraçou Verona e ambas começaram a chorar. Joaquim foi objetivo. O que faremos agora? O Henrique vai para a colônia, ter com o pai, sentenciou Antoninha. Aliás, nem sei onde estávamos todos com a cabeça quando trouxemos o Henrique de volta. Houve uma amnésia na família, pois não é que o Sr. Celso quer matar meu filho. E que íamos para a colônia justamente para livrá-lo dessa vingança. Respirou fundo e completou. Quando Severo ouvir tudo isso, sei que arranjará um jeito de se comunicar com os piratas, até porque, pressinto que de uma forma ou de outra eles o procurarão lá. E será prudente que o esteja prevenido, para não se deixar enredar em nenhuma armadilha. Para dizer a verdade, estou com medo. Temo pela vida dele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Baixando a voz, raciocinou e expôs. Se trouxe o ouro disfarçado em rapaduras é porque lá deve ter muito mais. Agora percebo por que El Rei concedeu tantos guardas para acompanharem meu marido. É porque Dom Severo comunicou oficialmente a descoberta do ouro. Só que ao ver tantos guardas chegando, até um tonto deduzirá que não atravessaram o Atlântico apenas para passearem nas terras coloniais. Bem pensado, minha senhora, bem pensado. Eu e Verona estamos esperando o seu perdão. Esse é um assunto que meu marido deverá administrar e embora eu tenha entendido seus motivos, nem por isso deixo de recriminar a tentativa de saque. Contudo, será vigoroso atenuante o fato do casal ter vindo aqui confessar tal crime, expondo os motivos que o levaram a assim proceder, além de termos iniciado os termos da união conjugal de nossos filhos. Complementou, assumindo a rédea dos acontecimentos. O senhor dê um jeito de entrar em contato com os piratas e mande-lhes o recado de que o ouro do resgate será entregue lá na cidade do Rio de Janeiro, pelo futuro sogro do sequestrado, que o quer em perfeita saúde. Eles saberão como contatar com Dom Severo. Mas, mãe, intercedeu Henrique, por que lá? Após esse recado o pai passará a correr perigo. Sei o que faço. O perigo já o ronda. Lá tem guardas a granel, sob comando dele. Tu vais à frente e alerta-o. De qualquer forma, afasto daqui de nossa casa e de nossa cidade, essa camarilha criminosa, até que sejam todos transferidos para o inferno. E tem mais. Teu pai nos prometeu que breve deixaria todas as atividades na colônia, reassumindo as atividades aqui. Assim, será mesmo bom que esse nó seja desatado bem longe daqui. E, ainda, ficas longe do Sr. Celso. Deus a abençoe, exclamou Joaquim, beijando a mão de Antônia. Ante a traição de Valdeiro, a esposa de Severo raciocinou que se fosse tirar satisfações com ele arriscaria até a vida de toda a família, pois se o caso transpirasse a coroa real ficaria sabendo que seu marido escondera rapaduras, isto é, ouro, na sua quinta. Assim, considerou que por enquanto nada faria sobre tal traição. Antoninha não julgou prudente ela própria procurar o compadre. Quando Severo retornasse, da próxima vez, ele certamente acertaria contas com o traidor Valdeiro. 2 meses depois Henrique chegava ao Rio de Janeiro, justo a tempo de incorporar-se à poderosa expedição armada chefiada por seu pai, que rumava para as terras bravias do interior, rumo a Goiás e Mato Grosso. Esse destino, o divulgado, era na verdade falso. O endereço era o acampamento de Mendonça, onde Dom Severo, cumprindo ordens de El Rei, iria instalar um posto fiscal, com jurisdição no quanto de terras fosse necessário para bem controlar a garimpagem, que assim, assumia caráter oficial. Ao ouvir o relato completo de Henrique, Severo esbravejou. Bandidos. Valdeiro, traidor e Joaquim, ladrão. É o que são. Mas pai, tentou contornar Henrique, eles não levaram as rapaduras do senhor. Só quebraram a adega.
Os santos estavam comigo quando tive a boa inspiração de escondê-las em lugar seguro. Parece que estava adivinhando. Impedindo o filho de se aprofundar, repreendeu-o. Então tu cá me saíste a um furtivo camundongo, a espionar-me, pois não? O que tens a me dizer? Não, pai, não estava a espionar. Queria, isso sim, saber as novidades que o senhor ia contar para o padrinho. Aí, fiquei sabendo das rapaduras. Foi sem querer. Olhe cá, menino. Vamos para o mato. A viagem é penosa e se quiseres, mando-te de volta no primeiro navio. Já cumpriste tua missão, sou-te grato por me avisar dos piratas. Tua mãe, como sempre, mostrou-se de sublime inspiração. Quanto à tua segurança, diga a Antoninha para entrar em contato com El Rei e solicitar uma guarda permanente para nossa quinta e para toda a família. Ao falar de Antoninha, Severo não conseguiu disfarçar as lágrimas que, em silêncio, espontâneas, mas teimosas, rolaram-lhe pelas faces. Comovido, Henrique abraçou o pai e foi taxativo. Nunca, meu pai. Quero ir com o senhor. Inclusive, passo a ser mais um guarda da sua integridade e prometo ser obediente em tudo. Está muito bem. Aceito tua oferta, mas exijo que sejas o mais discreto de toda a expedição. Nunca te descuides um instante da língua, pois quando se trata do ouro, tudo significa perigo. Já estás vendo que com tua bisbilhotice, o que arranjamos? Piratas. E eles não desistem. Daqui para diante, tua mãe e tuas irmãs, embora distantes, também estão correndo sério perigo. Vamos resolver o mais rápido essa questão e depois veremos como viver em segurança. Vamos trazê-las para cá? Seria loucura. Só se El Rei determinasse, com uma poderosa escolta, pois a hora que qualquer um de nós entrarmos num navio, já não poucos piratas estarão aguardando a ocasião para dar o bote, aprisionar-nos e exigir recompensa. E, nas mãos de piratas, nenhuma vida tem a certeza do minuto seguinte. 2 semanas após Henrique seguir para o Rio de Janeiro, Joaquim, conforme havia planejado com Antoninha, passou a frequentar as cantinas do Porto de Mar, com destemor. Mantendo-se sóbrio, mas generoso no pagamento de bebidas a quantos o aceitassem, e sempre eram muitos, espalhou a notícia que um pai aflito tinha um presente para o filho, prisioneiro de piratas. Nem Henrique havia chegado à colônia e Joaquim colheu o fruto do que plantara. Numa das suas passagens pelo porto, foi abordado por uma mulher que lhe declarou ganhar a vida perambulando por ali. Tenho um presente para Vossa Senhoria. Gratíssimo, mas dispenso. Sou cristão e um homem de família. Mas é da tua família que estou falando. Que me dizes? Do que falas? Do teu menino. Quintino.